Mota, agora a gente vai falar, sabe do quê? De pesquisa. Saiu uma nova pesquisa da BTG Nexus com cenários de intenção de voto para a presidência da República no primeiro turno e também no segundo. Essa pesquisa ouviu 2.003 eleitores entre os dias 10 e 12 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 0791-2026. Vamos começar com a pesquisa estimulada de primeiro turno? Só para esclarecer, essa pesquisa estimulada é quando o entrevistador da pesquisa apresenta uma lista dos possíveis candidatos, ou seja, se assemelha mais ou menos ao que acontece nas eleições, quando as pessoas já sabem quem são os candidatos que podem ser votados. Vamos lá, vamos ver a pesquisa então aqui para o segundo turno. É isso? Primeiro turno. Então, Lula, ele aparece nessa pesquisa estimulada com 40% dos votos, o Flávio Bolsonaro com 34% dos votos, depois Caiado, Lula do PT, né? Flávio do PL, Caiado do PSD com 5%, depois Renan Santos do Missão com 4%, Zema do Novo 4% e o Barbosa com 2% apenas. E tem uma segunda tela ainda, vamos lá. Tem os demais. Augusto Cury, do Avante, 2%. Neves, Aécio Neves, PSDB, 1%. Cabo Daciolo, do Mobiliza, 0%. Nenhum branco e nulo, 6%. E não sabe, não respondeu, 3%. Eu gosto muito dessa coisa do não sabe. Como é que uma pessoa não sabe? Quer dizer, não é que ela não escolheu ainda, ela não sabe, ela não entendeu a pesquisa. Sempre tem um percentual de não sabe. Vamos para o segundo turno. Pesquisa segundo turno. Olha lá. Temos também o cenário aqui de segundo turno entre Lula e Romeu Zema. Lula e Flávio, 47% Lula e o Flávio Bolsonaro, 44%. Nenhum branco e nulo, 8%. Não sabe, não respondeu, 8%. Temos outros cenários aqui de segundo turno, não é isso? Vamos lá? Lula e Zema, lá, Lula tem 47%, fica com 47%, Romeu Zema, 40%. Nenhum branco e nulo, 11%, não sabe, não respondeu, 2%. Tem mais pesquisas agora. Tem mais de segundo turno? Não. Então vamos lá. Agora são os principais problemas do Brasil. A resposta espontânea e múltipla, ela fica em segurança pública, criminalidade, 29%. 29% das pessoas entendem que o grande problema, o problema do Brasil é segurança pública e criminalidade. 24% entendem que é corrupção. Saúde pública fica com 23%, educação 18%, classe política 16%, desigualdade social e pobreza 13%, inflação, preços altos 11%, desemprego 10%, impostos 9%. Agora, também, enfim, tem que pensar aqui, né, de que muitas vezes, se você somar, né, imposto, governo, segurança pública, tá tudo ali misturado, junto e misturado, todo mundo junto e misturado, não é, Mota? Pois eu acho interessante essas pesquisas, né, os números, as variações, e eu continuo com a minha percepção de que a pesquisa ajuda muito pouco ao cidadão que está... Se é que esse cidadão existe ainda, né? Um cidadão que ainda não sabe em quem vai votar. O cidadão, ele está indeciso, ele não sabe se ele vota no PL ou no PT. Você imagina um cidadão como esse? E aí ele, para ajudar a formar a sua opinião, ele olha as pesquisas. Mas que relevância tem as pesquisas? Que relevância tem você saber que um está com 37,5%, o outro está com 34%, para que você decida o seu voto? Na minha opinião, nenhuma. Na minha opinião, a pesquisa, na melhor hipótese, serve para as campanhas políticas, né? E, para quem não sabe, as campanhas fazem muitas pesquisas. Apenas uma pequena fração dessas pesquisas que são feitas ganham a luz do dia.
a maioria delas a gente nunca ouviu falar. Então eu acho que as pessoas têm que, na minha modesta opinião, ignorar as pesquisas e olhar a realidade diante dos seus olhos e decida o seu voto baseado no que você vê, no que você experimenta todos os dias. Musa. Eu concordo totalmente, porque eu estava até assistindo o presidente e fundador de uma das institutos de pesquisa, que inclusive foi muito legal o podcast dele, comprei um livro, porque traz muitos dados históricos, e eu acho bem bacana trazer esses dados para contextualizar um pouco do presente. Mas mesmo assim, se nós olharmos as últimas pesquisas dos últimos anos, tanto aqui como nos Estados Unidos, majoritariamente não acertaram. Então isso mostra que a população, ela muda de opinião, você pode ver uma tendência, mas longe de você acertar isso. As pessoas, ainda mais no Brasil, onde são pouco ou nada educadas politicamente, que é um processo de amadurecimento que está acontecendo ao longo dos anos, mas demora muito, a pessoa não sabe em quem votar. Veja, o que o Mota estava falando parece bastante simples, mas não é. Se a pessoa não sabe em quem votar entre PT e PL, ou PT e qualquer outro partido que não seja de esquerda, mostra claramente que ela não conhece a filosofia política da esquerda, da direita. Então ela vai cair, obviamente, naquele convencimento do que for mais atrativo aos ouvidos dela. E convenhamos, a tese da esquerda, ela é muito mais bonita de se ouvir. Apesar dela não entregar a realidade, ela é muito mais bonita. Porque um fala para você, olha, eu vou te dar tudo de graça. Você não precisa pagar por nada. O outro vai falar, você precisa trabalhar para conseguir alguma coisa. Para aquele que está estruturalmente complicado em situação financeira e dependendo em D0 de solucionar o seu problema, ele vai cair nessas teses que falsamente prometem aquele paraíso no curto prazo. Então essas pessoas, elas são voláteis no campo da eleição. Então eu continuo dizendo, é o momento desse debate, de aprofundarmos isso, fazer chegar às pessoas um pouco mais de senso crítico. Porque nós estamos 20 anos acreditando na história da carochinha. E esse ciclo econômico, ele está basicamente esgotado. E o nível de endividamento estourou das famílias. Agora, ó, eu queria aqui, se o Daniel puder jogar de novo a pesquisa, eu queria fazer uma conta aqui sobre esses dados. Então a gente tem lá no primeiro turno, o Lula, né, a de primeiro turno diz que o Lula tem 40%, não é isso? E o Flávio 34%. Muito bem. Só que é o seguinte, vamos lá, a gente tem toda a esquerda concentrada no Lula, né? Não tem mais ninguém. Quem mais? É o Lula e o Lula. De esquerda é só o Lula. Agora, de direita, o Flávio Bolsonaro está ali numa disputa com todos os demais. Eu acho muito difícil que quem vai votar em Caiado, quem vai votar em Renan, quem vai votar em Zema, vote no Lula no segundo turno. Então, se você fizer a conta, olha só, Lula 40%, Flávio Bolsonaro 34%, aí você soma os 34% do Flávio Bolsonaro com os 5% do Caiado, os 4% do Renan e os 4% do Zema, não estou nem fazendo a conta que eu estou ignorando aqui o resto, né? Inclusive o Joaquim Barbosa. Vamos pegar só essa conta, dá 47%. 47% é o que na projeção, ou seja, a soma de Flávio Bolsonaro e os demais da direita dá 47%, que é a conta que o Lula faz na projeção para o segundo turno. Se você olhar na projeção, se o Daniel puder jogar de segundo turno, o Lula faz com todo mundo, menos com o Renan Santos, mas com todo mundo ele faz uma projeção de 47%. Ou seja, a direita somada, ela empata. Praticamente ela empata mesmo com o Lula no segundo turno, se houver essa soma. No segundo turno, com Flávio Bolsonaro, olha lá, está na tela o segundo turno, 47% para o Lula e 44% para o Flávio. Só que se você olhar esses 44% do Flávio, eu disse que no segundo, se somar todo mundo da direita dá 47%, só que tem aqui, por exemplo, branco e nulo, 8%. Tem não sabe, não respondeu, 1%. Muito provável que você tenha gente votando em Zema, Caiado, Renan no primeiro turno, mas no segundo tem rejeição ao Flávio e vai pensar melhor. E num momento como agora, ainda diz que vai votar branco e etc. Mas na hora H, muito provável que vá para o Flávio quando estiver na competição com Lula. Ou seja, essa análise do cenário de primeiro turno projetada para o segundo turno, me parece que há um empate entre eles. E veja que o Lula no segundo turno, ele faz 47%, repito, com todo mundo, menos com o Renan. Curiosamente, com o Renan vai para 49%. Quer dizer,
Com o Renan é o único que o Lula sobe em relação aos demais candidatos. Curioso, né? Talvez o Renan tenha aí uma rejeição, ou talvez as pessoas não conheçam bem, mas enfim. Portanto, o cenário é esse hoje das eleições. No primeiro turno, a direita está dispersa, mas no segundo turno ela se concentra, empata com o Lula e pode, portanto, acho que disputar pau a pau. Vocês não acham, não? Veja, no primeiro turno, no Chile, vou fazer uma correlação com o que aconteceu lá no Chile, tá? Nós tivemos aquela Janete Jara, que ela era comunista, se autodeclarando comunista, né? Que era da coligação do então governo de Gabriel Boric. Ali o primeiro turno, ele ficou muito próximo. Ela teve 27% dos votos, seguido por José Antônio Cast, que era do partido da direita, com 24%. Quando você pega o restante dos outros que estavam concorrendo à presidência, que todos eram de centro-direita, foi o que fez a diferença no segundo turno. Então, ali você teve uma vitória contundente da direita, deixando de lado aquela que no primeiro turno teve uma votação importante. A somatória disso tudo mostra que todos aqueles, a oposição da candidata comunista, ele fez diferença no segundo turno. E aí foi uma vitória, repito, contundente. Se olharmos os números friamente, Marcília, que você falou, Marcília Mota, claramente você tem uma fácil condução para que um eventual segundo turno seja levado pela direita ou pela centro-direita. Agora, volta no que nós estávamos falando no começo. Se nós não tivermos o senso de proporcionalidade e as pessoas fizerem escolha por quem está há 20 anos no poder e esgotou esse ciclo econômico com maior endividamento das pessoas, das famílias, das empresas e da máquina pública, aí realmente a pergunta que fica é, será que o brasileiro quer mudança? Porque eu muitas vezes me pergunto, nós admiramos os países que se tornaram ricos, mas parece que não queremos fazer nenhum esforço que aqueles países ricos fizeram ao longo dos últimos anos. Ô Mota, você continua não gostando de pesquisa ou você curtiu a análise aqui que eu fiz? A sua análise foi excelente e chama atenção, né? Agora, meus amigos, eu não entendo nada de futebol, mas tem uma coisa que eu sei sobre futebol e sobre política. Treino é treino, jogo é jogo. É uma coisa completamente diferente você responder a perguntas feitas pelo telefone por um desconhecido ou numa pesquisa pela internet do dia da votação. É completamente diferente. Então, esse exercício que a pessoa faz de imaginar se for fulano ou ciclano, na vida real tudo muda. E eu acho difícil que o cenário da vida real seja igual a esse que você muito bem apontou aí, Marcília. O rumo dos acontecimentos apontam, talvez, para a eleição mais conturbada da história, né? A gente acabou de ver essa medida proibindo Flávio de visitar o Jair. O que mais vai acontecer daqui até o dia da eleição? O que mais as pessoas vão ouvir, vão saber, e quantas pessoas vão continuar achando que isso é normal, que é justificado? Não, isso aí é uma coisa meio complicada, mas é pelo menos para eliminar o bolsonarismo. Isso tudo tem que ser levado em consideração. É imprevisível o resultado dessa eleição. Acho que nós já tivemos um histórico suficiente, né, nos últimos anos aqui no Brasil para a gente saber disso. E eleição, sobretudo no segundo turno, é outra eleição, né, Mota? É outra eleição. É que nem a Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, no primeiro eu comparo o seguinte, Copa do Mundo no primeiro turno, né? Aliás, Copa do Mundo de primeiro turno já não combina. Copa do Mundo é que nem a fase de grupos. A eleição do primeiro turno é que nem a fase de grupos da Copa do Mundo. Então você tem lá Congo e não sei o quê, e etc. Enfim, os jogos que não são, vamos dizer assim, os mais apetitosos. E aí, quando vai para o segundo turno da política, das eleições, a gente tem mais ou menos a semifinal, quarta de final e assim por diante. Então, os jogos são outros. A gente tem no primeiro turno uma eleição que é dispersa, que, enfim,
a gente sabe que está acontecendo, mas não está todo mundo focado naquilo. Quando vai para o segundo turno, o embate é outro, a abordagem é outra. É outra eleição. É outra eleição. Por isso que eu digo, as pessoas, por exemplo, que hoje consideram branco ou nulo no primeiro turno, essas pessoas não estão certas de que, não tenho dúvida nenhuma, não estão certas, não, eu sou branco e nulo, com certeza absoluta. Então elas falam hoje diante do cenário que elas têm na frente. Mas, num segundo turno, com certeza, mudam-se as cores e, óbvio, que as pessoas pensam ou passam a pensar diferente. Mas é outra eleição. Sem dúvida. E é inevitável que determinadas pautas se façam mais presentes mais próximo às eleições. Eu, pelo menos, acredito naquela frase "It's the economy stupid", né? A economia é estúpido, que a gente vê que impacta diretamente as pessoas. Ou seja, quando está chegando mais próximo e você continua vendo o seu nível de deterioração, no sentido de chegar no final do mês e não conseguir comprar tudo que você queria no supermercado, ou até mesmo você ter que reduzir o montante ou mudar as marcas e gastando ainda mais, né? Ou que está cada vez mais claro, como eu estava falando esses dias com a moça que trabalha lá em casa, a gente tomando café da manhã, ela falando, o pãozinho que eu compro está cada vez menor e o preço está mais alto. Mesmo se o preço está igual com o pão menor, você está pagando mais. Ou seja, o teu poder de compra está sendo deteriorado a cada dia que passa. E as pessoas, não vendo uma situação de melhoria, eu acho que isso faz preço, entre aspas, nas eleições. E só lembrando que, mesmo despejando 215 bilhões de reais na economia esse ano, e vale lembrar, só 4% passando pelo orçamento, o resto tem artimanha ali para não passar por dentro do orçamento, 215 bilhões de reais na mão da população, e o Lula não oscilou positivamente, hein?